Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. O Gabigol, vamos começar pelo Gabigol para depois a gente passar pelo Corinthians, que para mim, eu lancei o desafio e ele segue até alguém aceitar. Corinthians cai para a Série B, se não nesse ano, no próximo. E tudo que eu vi do Duílio só reforça isso. Inclusive, o Duílio não quis falar sobre a patrocinadora atual do Corinthians. Ele meio que assim, ele ia soltar o que ele pensa, e aí ele lembrou que ele é corintiano e falou: melhor não, só deixou a entender, sabe, mano? Quando ele foi questionado da Taunza, principalmente na pergunta final do Mano ali, que ele é um corintiano, né? Mas não tem como falar que o Corinthians sair da PixBet, que patrocina o Flamengo, para ir para a VaideBet foi um bom negócio. Não foi. Não foi. E vai se mostrar com o passar do tempo que não foi. Eu tenho colocado aí a opinião desde lá do comecinho do ano, que eu falei, olha, reparem placas de publicidade, reparem quanto essa empresa investe ou não no futebol. E o que a gente chega na conclusão hoje, depois de de 2 meses ali que o campeonato iniciou, que ela não investe. Então, da onde vai sair essa grana no longo prazo para pagar o Corinthians? Posso ser sincero com vocês? Não vai sair. Não vai sair. Eles não vão receber esse contrato todo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Só receberia se tivesse um sucesso entre patrocinadora e corintianos, que eu não sei se isso está acontecendo. Eu não sei se está acontecendo. Mas a treta em si foi sensacional. E aí, sobre o Gabigol, mano, lógico que eu vou te perguntar o que você pensa e tal. O que está acontecendo é o seguinte: eu vou repetir um pouco do que eu falei no vídeo, porque eu sei que nem todo mundo assistiu o vídeo. Hoje estamos nessa terceira live, né? Na verdade, terceiro arquivo do dia. Eu só tenho um no Instaverde, não importa o que digam, e aqui. Eu procurei 2 influenciadores do Flamengo e fiquei um pouco assustado com a resposta. Não vou citar o nome, porque não tem autorização, mas conversei com eles e eles falaram que o assunto Gabigol, ele é um assunto lá no Flamengo, Manga, polarizado. E eles não queriam falar. Os dois, eles deram mais ou menos a mesma justificativa. Porque se falar o que pensa a respeito do Gabigol, a torcida cai matando. Diferente de quando o próprio Mauro César fala do Gabigol. Ele fala que o Gabigol não vem jogando nada e etc e tal. O que acontece, mano? O Gabigol está lesionado de momento e tiveram ali algumas publicações nas redes sociais que dividem a torcida do Flamengo. De momento, tá? O Flamengo não recebeu propostas relevantes pelo Gabigol, mano. Nenhuma, de momento. O Flamengo talvez até se recebesse essa proposta relevante hoje, venderia. No meio do ano ele pode assinar pré-contrato. E se você olhar para o cenário brasileiro, qual que é o clube cujo treinador pediu um atacante que sabe e conhece o futebol brasileiro? Quem que a gente vai perder? Um atacante canhoto, não é? O que o Gabigol é mesmo? Então, assim, fora isso, existem sim referências do Gabigol com o Abel, até em podcast. Existem referências do Gabigol com o Palmeiras. E, para a Leila Pereira, Manga, o Gabigol seria uma espécie de um trunfo no ano político. Porque não seria uma contratação extremamente cara do ponto de vista da aquisição, do ponto de vista de salário é outro papo. Ele chegaria para ganhar o que ganha provavelmente perto do Dudu e os principais jogadores do elenco. Então, nesse aspecto, o Palmeiras teria uma dificuldade de introduzir o Gabigol no elenco atual. Porque a gente sabe que existe uma política do cara chegar no Palmeiras ganhando pouco, né, Manga, e subindo ali o seu ganho. Mas para Leila, como um trunfo, para ter segurança política, até porque o ano pode trazer instabilidades, ninguém tem certeza dos títulos, né? Então tem aí Paulista para disputar e as principais competições. Você aceitaria o Gabigol? E aí eu falo para vocês, eu conheço apenas 2 pessoas mais próximas ali da diretoria e que eu também nem fico trocando ideia de negociação. Eu troco ideia de outras coisas, não é nem de negociação, porque não são pessoas que trabalham com aquisição de jogador. Não são pessoas que trabalham nessa frente. Mas uma falou que não tinha nada, que era chance zero, a outra já falou o contrário. A outra já falou o contrário. Então, a respeito do Gabigol vestir a camisa do Palmeiras, é muito parecido com aquela questão do Luan. O que o São Paulo fez, mano, naquela época? O Luan, sim, vestiria a camisa do Palmeiras. E talvez hoje a gente não ia falar de Aníbal, ia vir o Luan. Só que o São Paulo renovou com o Luan. E se protegeu. O Flamengo, para renovar com o Gabigol, ele precisa chegar nos valores. Então o Flamengo tá esperando, sabe, mano? Tá na dele. Tá na dele.
O Gabigol lá atrás pediu mais do que o Flamengo queria oferecer e hoje o Flamengo está na dele. E o Gabigol não está fazendo falta para o dia a dia do Flamengo. O Flamengo está funcionando muito bem sem o Gabigol. E mais uma, tá, Manga, para passar para você aí, você ter bastante elemento para comentar. Um dos influenciadores, depois eu vou falar com ele se eu posso citar o nome, me garantiu que na cabeça do Tite hoje, a segunda opção para o ataque referencial é o Bruno Henrique. Ou seja, o Tite não pensa em usar dois atacantes. Em primeiro lugar, seria o Pedro. Em segundo lugar, o Bruno Henrique. E o Gabigol passa para o Tite ser a terceira opção. Para finalizar, para passar para você, o Tite também falou a respeito do que ele pensa como um ídolo. E citou o Zico, uma história ali com o Zico. E finalizando isso, ele fala sobre as atitudes extracampo. E outra coisa, todo mundo sabe que o Tite não morre de amores pelo Gabigol. Então, a diferença na época do Pedro é que o Pedro aceitou a reserva, mano, e o Gabigol era aquele titular. E hoje é o contrário. O Gabigol, eu não sei se vai aceitar 1, 2 temporadas como reserva, porque ele vai bater 30 anos, cara. Daqui a 2 temporadas ele tem 30. Então ele vai aceitar uma temporada como coadjuvante, a outra temporada podendo ser uma reserva, que foi basicamente o que o Pedro fez. Porque o único treinador que colocou 2 atacantes no Flamengo para jogar juntos foi o Dorival Júnior. E o Gabigol, nesse aspecto, jogou aonde? Pelo lado direito, mano. O Gabigol era o segundo atacante vindo preparar jogadas e o Pedro centroavante. Então, assim, cara, há possibilidade de pensar nisso sim. Ah, o Palmeiras nunca fez isso. Mentira, já fez com o Lucas Lima. Se hoje, Manga, o Palmeiras se arrependeu de fazer o que fez com o Lucas Lima, o modelo de aquisição do Lucas Lima foi muito parecido do que pode ser o modelo de aquisição com o Gabigol. E aí eu pergunto para você, Manga, vale a pena o Gabigol ou não, mano? Caramba, hein? Muita coisa, velho. Muita coisa. Mas assim, ó, primeira coisa, por tudo que você tá falando, que a gente pode tirar de conclusão. Muita gente falava, pô, Tite e Gabigol, hein? Tite e Gabigol não vai rolar, hein? Tite e Gabigol não vai rolar, eles já tinham já uma diferença e tudo mais. E aparentemente, de fato, o Tite não deixou isso de lado, né?